Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos e que eu agradeço muito. Agora eu vou continuar falando aí do tema do anarcocapitalismo e eu recomendo que, se vocês se interessarem, assistam a playlist que eu vou fazer com todos os vídeos que eu fiz sobre esse tema, caso vocês não tenham visto. Então é isso aí, vou dar continuidade a leitura do livro A Ética da Liberdade do Rothbard, fazer alguns comentários além disso, né? Primeiro, né, eu percebi que muitas vezes ao longo do livro o Rothbard critica as outras concepções morais por elas serem confusas e não serem claras o suficiente. E tem uma série de exemplos, mas eu peguei um aqui que nem é o melhor exemplo, mas já dá para identificar isso. Aí está falando o conceito de direitos somente faz sentido se eles são entendidos a partir do conceito de direitos de propriedade, pois não existem direitos humanos que não sejam também direitos de propriedade, como esses direitos perdem sua incondicionalidade e clareza e se tornam confusos e vulneráveis quando os direitos de propriedade não são usados como padrão. Então aqui ele fala que se você não usa a propriedade como meio para você identificar o que são direitos humanos, etc., eles se tornam confusos. E aí a questão é o seguinte, é que o fato de uma coisa ser confusa não quer dizer, o fato de uma coisa não ser tão clara quanto uma equação matemática não quer dizer que ela não seja extremamente importante. Por exemplo, o valor da vida, por que você não pode matar o outro ser humano? Por que a vida humana é importante? Não tem uma resposta absoluta, não tem como você dizer. Até mesmo se você relacionar isso com o direito à propriedade, você ganha o direito de matar uma pessoa se ela invadir a sua propriedade, sem você querer. Você tem o direito de usar a força proporcional, o máximo, vamos dizer, o mínimo possível para tirar a pessoa da sua propriedade. Mas se ela não quiser sair de jeito nenhum, você mata ela, tudo bem. E como você vai definir esse mínimo possível para você usar para tirar a pessoa da sua propriedade? E se por acaso você tiver um estado um estado alterado psicologicamente, etc., estiver muito nervoso e o cara estiver armado, você vai dar um tiro na cabeça dele. Aí você poderia dizer, não, você poderia dar um tiro na perna, poderia dar um tiro no braço, etc., mas você deu um tiro na cabeça dele. Então, vai ser perdoável você ter excedido a força necessária para expulsar o cara da sua propriedade ou não? Se vai ser perdoável ou não, é uma discussão também que você pode até elaborar de uma forma menos problemática, mas ela é problemática e ela não é tão clara quanto uma equação matemática. Então, se você busca nas discussões sobre moralidade sempre a clareza das relações lógicas, você nunca vai conseguir dizer, por exemplo, por que a vida humana é importante. Nunca vai conseguir dizer 100%. Ainda que você escolha o fato do direito da propriedade como parâmetro para tornar a discussão mais clara, ele é apenas um fator que você escolheu entre milhares de outros fatores que estão presentes nos fatos relacionados a, por exemplo, agressões e situações injustas que geram sofrimento para o ser humano. Você poderia ter escolhido a harmonia da sociedade. Você poderia dizer, não, o ser humano só consegue pensar na propriedade na medida que ele se relaciona com o outro. Porque os conceitos que surgem na cabeça deles surgem só depois que eles se comunicam com os outros. Então, por causa disso, o altruísmo é mais importante. Então, mas isso não é claro o suficiente como uma equação matemática. Mas a propriedade também não é. A prova disso é que existe existe um problema muito grande para você definir, por exemplo, essa questão da proporcionalidade. Como que você vai definir se é perdoável ou não o cara exceder a proporcionalidade? Em quais situações? Eu não estou dizendo que isso esteja errado porque é confuso e porque demanda uma série de outros fatores para ser analisado. Porque eu acho que isso é inevitável nas discussões sobre moral. Eu estou querendo dizer que a proposta do Rothbard de uma ética completamente certinha, bem arrumadinha, a partir do direito à propriedade, é inviável. Por qualquer ângulo que você olhe. Então, já que ela é inviável, por que você vai ficar com esse fetiche do direito à propriedade como se fosse uma coisa salvadora dos seres humanos, quando na verdade não é?
E a discussão vai continuar sendo confusa e continuar necessitando da dialética para tornar ela um pouco menos confusa, um pouco mais clara. E isso aí entra em questão o negócio da diferença da lógica e da dialética, que acaba que quando isso não é bem esclarecido e o pessoal tenta se apropriar do método meramente lógico para as discussões morais, como eu percebo que são todos os libertários e anarcocapitalistas, isso leva a muitos problemas internos. Para eles resolverem, eles têm que recorrer à dialética. Então isso demonstra que a dialética é inescapável. Então, para iniciar essa questão, para explicar o que é a lógica e a dialética de forma mais clara, eu usaria, eu não sei se eu acho que eu até já usei em outro vídeo o negócio do Sócrates é um homem, todo homem é mortal, então Sócrates é mortal. Isso aí que é o silogismo básico da lógica, etc. Então, a lógica, o Aristóteles, se eu não me engano, também chamava de analítica. E por quê? Porque é apenas a análise da coerência estrutural do discurso. Então, tipo, você fala Sócrates é homem, todo homem é mortal, então Sócrates é mortal. Então, tipo, é uma coisa que decorre da própria estrutura do discurso. E aí você pode até dizer que se aquilo é verdadeiro ou falso, também tem como você analisar aquilo logicamente. Tem como você perceber, tem como você incluir numa análise lógica o fato daquela premissa ser verdadeira ou falsa, etc. É uma forma mais abrangente de encarar a lógica. Porém, acontece o seguinte, se você vai levar em conta de, por exemplo, Sócrates é homem, todo homem é imortal. Todo homem é mortal. Mas Jesus Cristo é imortal. Ou então, mas você não sabe se o Sócrates é um homem que existiu de verdade, ou não existiu, ou se é um personagem. Então, tipo, qualquer tipo de objeção que você procure colocar em uma dessas premissas já entra na esfera da dialética. Porque a dialética é justamente a questão da consideração de hipóteses contrárias no mesmo discurso e uma tentativa de articulação dessas hipóteses contrárias para você chegar a uma conclusão ou não, para você continuar numa tensão entre diversas hipóteses contrárias que você não sabe qual que é a verdade, mas pelo menos você formula o problema. E outro exemplo seria o tal do negócio da justiça material e justiça formal, que o pessoal sempre repete, que justiça material é você dar dinheiro para os pobrezinhos, justiça formal é ter aquilo lá na lei, mas ninguém tem direito a nada. Que eu até sempre achei isso muito esquisito, porque o pessoal usa o conceito lá do São Tomás de Aquino, do Aristóteles, se aproveitando disso porque é compatível com o marxismo. Então, tipo, a gente vai usar um conceito da metafísica aristotélica porque ele vai permitir a gente criar uma retórica a favor do marxismo, a favor de tirar de política existencialista, de puxar o saco lá dos que são considerados oprimidos, etc. E o resto a gente vai jogar, vai varrer para debaixo do tapete. Então eles pegam só essa parte mínima aí do conceito da filosofia aristotélica e usam porque é compatível com o marxismo. Eu sempre achei isso muito esquisito. Mas o fato é que se você for analisar, realmente, essa distinção de material e formal é uma coisa que você chega a partir da dialética. Então, tipo, o que seria, nesse caso, a justiça material e a justiça formal? Tanto a justiça material, existe uma forma, vamos dizer, existe um meio formal para você entender, porque existe uma teoria que você elabora na medida que você está observando que seria a justiça material. E a justiça formal também tem alguma materialidade, porque se ela está estabelecida, alguma relação com a materialidade ela tem, alguma pretensão de se ser colocada em prática ela também tem. Então, essa ideia da distinção entre uma coisa que acontece, que o elemento do fato daquilo estar acontecendo é mais importante do que a teoria que você desenvolve para interpretar aquilo, então é formal. Mas os dois elementos estão ali no mesmo fato. Ou então o fato de que a justiça formal está ali, aquela teoria, mas ninguém coloca aquilo em prática, etc. Então, como que você vai fazer uma comparação daquilo com a prática que deveria seguir aquilo, mas aí você vê que não segue, e que então está errado porque não segue aquela teoria formal. Então você tem que olhar a prática também.
Só que a questão que muda aí é a ênfase. No material você enfatiza mais o fato que está acontecendo e menos a interpretação você elabora a partir daquilo. E no formal você enfatiza mais a interpretação, você enfatiza a interpretação em detrimento do que estaria acontecendo. Então, você vê que como que você vai formular isso numa teoria? É através da dialética. Se você for ver pela lógica, talvez possa até não fazer sentido logicamente você dizer, por exemplo, que uma coisa é, mas não é. Você dizer que o material ele é material, mas ao mesmo tempo ele é outra coisa. Então, tipo, pela lógica, você não pode afirmar que uma coisa é outra coisa sobre os mesmos aspectos. Então, depois você pode até dar uma formulação lógica sobre aquilo dizendo que não é o mesmo aspecto que você está observando, do material, etc. Mas isso envolve a intensidade envolve uma distinção da intensidade do elemento teórico ou do elemento concreto que se impõe sobre os seus sentidos e do elemento que você cria e tal. E como você analisa essa intensidade diferente, essa diferença da intensidade desses elementos que fazem parte daquilo que você está observando. É só através da dialética. Até mesmo se você for formular aquilo posteriormente de uma forma lógica bonitinha, a forma como você vai chegar à conclusão das premissas é dialética. E aí o que eu percebo do discurso libertário e anarcocapitalista é que é extremamente pobre a elaboração dialética de como eles chegam nas premissas para desenvolver o raciocínio. Eles pegam e vão escolhendo a esmo algumas determinações, algumas definições dos conceitos que eles pegam da linguagem econômica, que funciona na linguagem econômica, e vão incluindo aquilo no raciocínio que é muito bem elaborado logicamente, mas que as premissas são colocadas lá de qualquer jeito, como se fossem auto-evidentes e que na verdade é extremamente problemático o processo dialético pelo qual você teria que elaborar aquelas premissas. Então, aqui, por exemplo, ele fala: novamente, existem muitas falácias no argumento de que democracia voluntária, etc. Aqui é uma outra parte do livro que ele critica a democracia. Aí depois ele fala: se a maioria do público abandonasse os atos do governo, isso não seria nada mais que uma tirania da... Não. A maioria do público explicitamente endossasse cada um dos atos do governo, isso seria tirania da maioria. E tudo... Aí depois ele fala: assassinato é assassinato, roubo é roubo, seja ele empreendido por um homem contra outro, ou por um grupo, ou mesmo pela maioria das pessoas de uma determinada extensão territorial. Então aqui ele está dizendo: não, sempre que você invade a propriedade do outro é roubo. Isso é uma ética inexorável. Então o Estado é uma gangue que rouba os cidadãos, etc. Então aqui ele comete esse erro que eu estou falando. Ele pega uma estrutura formal, lógica, do discurso invadiu a propriedade, então é roubo, para aplicar no caso de uma análise de situações concretas. Depois até ele fala de exemplos, que ele é contra exemplos mirabolantes, tipo pessoas que são náufragos lá de um navio, um pode ou não pode infringir a propriedade do outro. Aí ele simplesmente fala: eu estou fazendo uma ética para situações normais, e isso não é uma situação normal, etc. Então, eu concordo, não tem por que você ficar vendo essas situações mirabolantes e criar uma ética que funcione para elas, porque justamente pelo que eu falei anteriormente, a elaboração da ética não vai ser uma coisa lógica, formal, que vai se aplicar a toda situação, necessariamente. Ela tem que ser feita através de comparações daquilo com a situação concreta, e para cada caso específico. Os valores têm que ser estabelecidos, têm que ser definidos, mas eles vão sendo comparados com a situação. Então aqui ele fala que o Estado é a mesma coisa que um ladrão que para a pessoa na rua e fala para ela dar dinheiro. Então o que acontece? Isso é apenas um artifício retórico, porque é óbvio que a situação não é a mesma coisa. Porque, por exemplo, o ladrão que vai e para a pessoa para dar dinheiro, ele não vai pegar o dinheiro e vai ajudar uma pessoa que está morrendo de fome. Não vai pegar o dinheiro e fornecer saúde pública para as pessoas que estão morrendo de fome. Vai pegar o dinheiro para ele. Então, se tem as pessoas morrendo de fome e o cara que foi parado lá na estrada, ele fala: não, eu não quero dar dinheiro para essas pessoas, é o meu dinheiro que eu juntei, eu vou deixar elas morrendo de fome aí. Aí se o ladrão, seria o caso do Robin Hood, eu sei que na verdade não é assim que acontece, etc. Mas eu acho que o fato de existir os impostos leva a isso. O fato de existir os impostos é um caso concreto que exemplifica essa hipótese abstrata em muitas situações. Eu discordo que sempre
a cobrança de impostos vai ser um desastre e vai gerar um caos, etc. Eu acho que tem exemplos de países que foram bem-sucedidos, como Noruega, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão, Dinamarca, todos esses países cobraram impostos. E mesmo que fosse o mínimo, eles cobraram impostos e redistribuíram de alguma forma. Então, é uma situação diferente porque causa sim benefício para a maioria da população, porque já existiu muitos exemplos históricos que isso causou benefício para a maioria da população. Então, voltando ao caso das diferenças entre o roubo na estrada e a coleta de impostos, o roubo na estrada o cara não vai pegar o dinheiro para redistribuir entre os outros. E se o cara que fosse parado fosse um milionário, bilionário, não. Eu vou deixar as pessoas passando fome, morrendo de fome. E eu quero que elas se fodam mesmo. Se o cara coagisse o cara a entregar o dinheiro, depois ele não matasse, depois ele não fizesse nada, mas ele coagisse o cara a entregar o dinheiro e impedisse as pessoas de morrer de fome, se você for analisar o maior bem possível para o maior número de pessoas possível, essa situação teve o maior bem possível para o maior número de pessoas, porque o cara simplesmente levou um susto ali por ele ter sido assaltado, depois ele entregou o dinheiro e ficou de boa, e os outros ali iam morrer de fome, se não fosse a grana que eles receberam. Então é uma situação, um exemplo simplório, abstrato, mas apenas para dizer que essa questão, não, o imposto é roubo, o imposto é sempre roubo, etc., formulado logicamente, excluindo a elaboração dialética de como que são formados os elementos aí que vão ser incluídos nessa lógica, que leva a essa postura dos anarcocapitalistas de ter a ética inexorável, a ética que eles não vão abrir mão de forma alguma, leva a problemas. E outra coisa é que esses exemplos dos casos absurdos aí, que o Rothbard até rejeita, que eu acho que tem razão, que não vale a pena você ficar analisando, criar uma ética em função desses casos absurdos, de o náufrago tem não sei quantos náufragos, tem apenas um bote, então tá certo um matar o outro, ou todos têm que se matar para eles não passarem pela vergonha de pegar um único bote, etc. Pela vergonha de matar os outros para pegar aquele bote. Eu acho que assim, o Rothbard, ele tá certo quando ele fala que você não deve analisar esses casos. O problema é que isso, nos próprios termos, isso contradiz os próprios termos que ele propõe para formular uma ética. Porque se ele procura formular uma ética baseada na lógica e baseada numa estrutura formal que pode ser aplicada para qualquer caso possível, de qualquer ser humano possível, como ele falou anteriormente, então ele é obrigado a ter uma ética que vai funcionar para esses casos malucos aí, de pessoa que só tem um bote, as pessoas naufragaram, etc. Como você vai formular uma ética que as pessoas vão agir daquela forma, etc. Eu acho que não tem como formular. É um estado de exceção que qualquer ética, a única ética que você pode formular ali seria do maior bem possível para aqueles indivíduos específicos, considerando os valores dele. Mas isso é quase a mesma coisa que você não falar quase nada, porque você tem que analisar a situação específica. O cara realmente quis se sacrificar ou não quis, etc. Eu até poderia me estender mais sobre esse problema, mas eu teria que ver os trechos aqui, eu acho desnecessário, né? Mas a questão é que ele rejeita esses casos absurdos aí de naufrágios, etc., que só teve um bote para 1.000 pessoas, como que eles vão fazer? E ele até tenta explicar, ter parte da teoria da propriedade, que é o que chegou primeiro no bote, que tem direitos, os outros não têm, etc. Mas acontece o seguinte, ele isso para ele só é um desafio porque ele pretende que a teoria ética dele seja meramente formal, abstrata e seguindo apenas a lógica, sem ter o processo de elaboração dialética, de comparação de uma situação concreta com os valores que vão ser aplicados ali. Porque se ele não tivesse essa proposta de ter uma ética que fosse válida universalmente para todas as situações possíveis, ele não precisaria dar satisfações para essas situações aí bizarras, entendeu? Porque simplesmente a proposta não seria essa. Como eu acho que isso é o certo. Eu defendo assim... Outra coisa é que quando ele fala do utilitarismo, quando eu vejo as menções ao utilitarismo nos debates dos libertários, é como se fosse uma entidade obscura ali, que tipo, é baseada apenas no Stuart Mill, né, que morreu, o único utilitarista realmente... Não, esse cara é utilitarista. Só o Stuart Mill. Não vejo exemplos assim, não vejo os utilitaristas levantando a bandeira. Pode ser por falta de informação, vou ter que pesquisar mais, ver se tem os caras que defendem mesmo o utilitarismo, quais são os exemplos que eles fornecem.
Mas eu, particularmente, quando eu vi a história da formulação do maior bem possível para o número de pessoas possível, eu vi, porra, esse que é o caminho certo mesmo, de ética, mas não formulado da forma que eles colocam ali, como valorização da liberdade restrita e valorização do bem-estar material da pessoa que adotar aquilo, etc. Eu acho que o maior bem possível para o número de pessoas possível é um parâmetro moral que pode ser aplicado para todas as situações, mas não porque ele vai ser uma estrutura lógica bonitinha, certinha, que a partir dela você vai poder deduzir todas as atitudes necessárias, como é o que o Rothbard pretende no livro, que é por isso que eu acho errado. E, pelo contrário, ele vai poder ser maleável infinitamente, porque o que interessa não é qual é o maior bem possível para as pessoas, o que interessa é como você vai definir o que é o maior bem possível. E essa forma de definir é totalmente dialética e depende totalmente dos fatores que estão ali intrínsecos na situação. Por exemplo, nesse caso do naufrágio, seria o pessoal falando, o utilitarismo é o maior bem possível para o número de pessoas. Então, o maior bem possível seria as pessoas continuarem vivas. 3 pessoas continuarem vivas e 2 se sacrificarem, ou uma se sacrificar, etc. Que aí está sendo bom para a maioria. Mas a outra coisa é que é o maior bem possível para o número de pessoas possível. Mas e se ficar vivo não for o maior bem possível? Depende da concepção ética da pessoa. A pessoa pode achar que é uma desonra tão grande você continuar vivo, tendo outra pessoa tendo que morrer por você, que eles resolvem todo mundo se sacrificar e todo mundo morrer, como era a proposta kantiana do imperativo categórico. Que, se tem 3 pessoas no bote e se as 3 pessoas ficarem no bote, o bote vai afundar até chegar numa ilha. Então uma pessoa tem que ser sacrificada. Para o Kant não, os 3 têm que ser sacrificados porque não seria uma moral universal que um se sacrificasse e os outros tivessem direito à vida. Então, assim, nesse caso, para o Kant, né, apesar dele não formular dessa forma e achar que é incompatível, eu não acho que é incompatível. Porque, assim, é o maior bem possível para o maior número de pessoas, é o maior bem possível para os 3 que eles se matem, que eles todos se afoguem para não ter a vergonha, não ter a desonra de ter sido injusto com uma pessoa. Então, a vida para eles é um bem menor do que a vida, tendo essa desonra, tendo essa vergonha de ter outra pessoa inocente morrido por ele, é um bem menor do que ele ter se sacrificado também. Então ele ter se sacrificado é o maior bem possível para ele naquela situação. Ou pelo menos pode ser, dependendo da sua concepção. Então a questão é que essa visão do maior bem possível não é simplesmente uma dedução lógica como a filosofia anglo-saxônica procura trabalhar nas questões morais. Ela é uma questão que depende de todo um contexto de elaboração dialética para fundamentar o conceito de bem. Porque se você fala que é o maior bem possível para o maior número de pessoas possível, isso é extremamente problemático, porque o que é o bem? O que vai ser o maior bem? Então, na verdade, isso não é uma fórmula a partir da qual você vai deduzir as ações no caso de um terrorista que está ameaçando as pessoas, no caso de um naufrágio que as pessoas têm que se sacrificar, etc. Isso vai ser um parâmetro que ele tem que ser usado porque ele é inescapável, qualquer concepção moral que você tenha. Mas ele não vai responder nada por si só. Vai ser apenas um parâmetro a partir do qual vai ser desenvolvida a elaboração dialética. E que aí sim, considerando cada situação específica, você vai resolver. Por exemplo, o negócio de mulheres e crianças primeiro. Que o Rothbard fala no livro que é um absurdo. É um absurdo essa história de mulheres e crianças primeiro. Porque então o direito à propriedade das mulheres e crianças vai fazer mais... é mais importante que o dos homens, que são um absurdo, um escândalo, não sei o quê. Então, assim, se você for adotar essa concepção moral da lógica certinha, bem trabalhada, e que tudo vai ser deduzido a partir daquilo, realmente, o homem não tem o direito e a mulher tem, isso é contraditório e ilógico, então tá errado. Mas se você for contextualizar aquilo, você for ver o significado histórico dessa tradição, etc., do mulheres e crianças primeiro, etc., você vai ver que o homem, ele tem, em regra, né, pode ser que tenha exceções, etc., mas o homem, em regra, tem o físico mais avantajado, tem uma potencial maior para ter domínio direto sobre a natureza, colocar a mão na massa, etc. Então o homem tem uma superioridade física sobre a mulher. Então, justamente para compensar essa desigualdade, o homem tem mais responsabilidade que a mulher nesse sentido de, por exemplo, um caso extremo. O pai da família tem que ir na frente para
enfrentar o bandido, se entrar um bandido na casa, o cara tem que se sacrificar. Se tiver as pessoas ali, o pai vai se sacrificar e as mulheres e as crianças vão ser salvas, etc. E isso é uma questão que é uma compensação para o fato do homem ser mais forte fisicamente, entendeu? E pelo fato dele ter esse domínio sobre a família, de certa forma, por ele liderar, etc., porque é mais forte, ele sai para trabalhar. Então o contexto da criação desses valores foi esse. Então, tipo, se você for ver apenas uma fórmula lógica, tentar reduzir a moral a apenas uma fórmula lógica, você nunca vai entender isso. Mas você levar em conta a elaboração dialética de como foram formados esses conceitos, você vê que realmente faz sentido a história do Mulheres e Crianças primeiro. Outra coisa que eu ia falar, né, alguns apontamentos sobre a liberdade religiosa. Que primeiro ele fala, né, que como a diferença da liberdade religiosa, da liberdade de pensamento e liberdade de ação, a partir daí ele procura que você tenha realmente liberdade religiosa na sociedade anarcocapitalista. Você pode ser muçulmano, pode ser evangélico, católico, o que for, mas você não vai ter direito de colocar aquilo em prática, porque na prática você vai ter que seguir o princípio de não agressão e seguir o direito absoluto à propriedade. Então, é a mesma coisa que dizer que você não tem liberdade religiosa. Por quê? Porque você pode ter liberdade de ter uma ideia, mas você não vai ter a liberdade de ter a ideia, de ter a concepção teórica de que aquela ideia tem que orientar a sua prática. Então você já não tem liberdade de pensamento. Você tem a liberdade de pensar basicamente na merda que você quiser, exceto se isso desafiar o direito absoluto da propriedade. Então a mesma coisa que dizer que você não pode pensar no que você quiser, porque isso você chega a uma concepção teórica a partir da qual você chega à conclusão que é certo você ter uma ação na prática que infrinja o direito à propriedade absoluto. Como, por exemplo, o caso do abandono de crianças lá. Aí você tem uma concepção moral religiosa que leva à concepção de que não pode deixar o cara abandonar a criança de jeito nenhum, você tem que obrigar o cara a voltar e pegar a criança, senão ele vai preso. Então você tá agredindo o direito absoluto da propriedade dele, você está obrigando ele a ter determinada atitude. Então se você está fazendo isso, você está orientando a sua ação a partir de uma concepção religiosa. Então se essa concepção religiosa for uma ideia que te leva a chegar à conclusão de que você tem que adotar determinada atitude contra o direito absoluto da propriedade, você não tem liberdade religiosa. Então, tipo, basicamente, as religiões são tratadas como qualquer merda. Tipo, você pode ter a alucinação que você quiser, pensar em qualquer merda que você quiser, contanto que não agrida o direito absoluto da propriedade. Outro apontamento seria a questão que ele fala da separação da moralidade da legalidade. Usando o mesmo exemplo do cara que abandona a criança, ele diz, não, isso aí é imoral, pode ser imoral, mas isso é diferente da legalidade, porque pode ser imoral, mas não pode ser ilegal, porque a legalidade tem que ser baseada no direito absoluto da propriedade, etc. Mas aí que tá, o começo do livro, ele fala da ideia do direito natural, de que o direito natural tem que ser baseado em uma concepção ética absoluta que seja deduzida a partir da condição humana, etc. Por isso que o nome do livro é Ética da Liberdade, não Direito da Liberdade. Então, se no começo do livro ele procura tornar intrínseco o direito e a moral, quando ele vê que chega a um problema, ele desassocia. Então ele está sendo contraditório nisso. Primeiro ele procura deduzir o fundamento do direito a partir de uma dedução moral, depois ele diz, não, uma coisa é moral, uma coisa é o direito, tal, quando ele vê que tem situações delicadas ali do anarcocapitalismo. E, ao mesmo tempo, ele procura usar a retórica para apontar situações delicadas da democracia e do Estado, como, por exemplo, essa retórica de o imposto é roubo, é a mesma coisa que um assaltante estivesse com a arma na sua cara, etc. Isso é um instrumento retórico, porque não é a mesma coisa. Você obrigar o cara a voltar e pegar a criança não é a mesma coisa que o cara que vai assaltar outra pessoa. Mas ele usa esse artifício retórico. Então, ele usa a retórica quando é conveniente e usa a lógica quando é conveniente. Esse é o problema. E outra coisa é que falaram, né, a questão do Hans Hermann Hoppe, que não sei o que ninguém segue mais o Rolf Barr, então por que você está falando do Rolf Barr? A questão do Hans Hermann Hoppe é que justamente essas críticas ao formalismo e à visão teórica da lógica matemática para deduzir o conceito de moral a partir do direito absoluto da propriedade também se aplica ao Hans Hermann Hoppe. Por exemplo, quando ele fala
de que posteriormente eu pretendo aprofundar mais nisso, mas por enquanto é basicamente que, tipo, ele fala que a pessoa, o ser humano age e ele tende a buscar uma ação que não pode entrar em contradição com a vontade de outro ser humano que busca realizar essa ação. Então, se ele entra em contradição com a busca de outro ser humano realizar alguma coisa, ele está infringindo a propriedade. Então, a partir do fato de que ele age e busca essa ação sobre alguma coisa, a propriedade pode ser deduzida. Mais ou menos isso. Depois eu explico melhor. Mas, basicamente, se você diz que o cara ele busca agir e ele tem que ter a propriedade para ele agir sobre aquilo, e a pessoa que nasce sem propriedade alguma? Se o cara, o Zé Mané, que nasceu lá no meio da África, na Etiópia ou na Nigéria, ele não tem porra nenhuma, e ele vive, sei lá, tem a plantação de um cara milionário e ele vive pegando milho, pegando coisas da plantação do cara e comendo. Então, tipo, pela teoria do Hans Hermann Hoppe, ele não teria o direito de afirmar a vida dele e produzir qualquer coisa, porque o outro, o cara dono da propriedade ali, a afirmação da vida dele estaria sendo contraditório com a afirmação do cara que é o dono da propriedade. Então, para ele, a única solução ética, segundo Hans Hermann Hoppe, seria ficar quieto esperando a morte chegar, sem se alimentar, sem nem nada, porque ele não tem propriedade, sobre nenhum objeto, nenhum alimento ali que estivesse próximo a ele. Então, mas você vai resolver isso na sociedade libertária, porque aí vai valer mais a pena para as pessoas contratarem ele para fazer alguma coisa, dar comida para ele, do que deixar ele morrendo de fome, etc. Mas aí que eu digo, isso é uma intervenção dialética, porque, como eu falei, a lógica é apenas a estrutura formal do argumento, e por isso que era chamado de analítica, porque é uma análise da estrutura formal do argumento e das afirmações, enquanto se você procura, por exemplo, fazer uma intromissão, analisando outro fato, analisando outra situação e olhando por outra perspectiva, então é a dialética, porque a dialética que é o estudo da confrontação de hipóteses. Então, para você solucionar esse problema, você já tem que sair da proposta anarcocapitalista, tanto do Hans Hermann Hoppe quanto do Rolf Barr, usando um meio dialético para sair disso. Então, se você, desde o começo, escolhesse a dialética para fundamentar a teoria, não teria problema. Mas como Hans Hermann Hoppe e Rolf Barr escolheram meramente a lógica e a dedução, a busca pela síntese da moral e da praxeologia, que é uma análise lógica das estruturas a priorísticas da ação humana, então isso é contraditório com a própria elaboração teórica que eles propuseram. Então esse que é o problema. Talvez não tenha ficado alguma coisa clara o suficiente. Nos próximos vídeos eu pretendo desenvolver melhor esses pontos, mas por enquanto é isso. Muito obrigado.